Boa noite, irmãos. Mais uma vez, abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Jesus, conforme João escreveu, no capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, versos 68 e 69. Eu convido você a ficar em pé para a leitura do texto da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versos 68 e 69. Quarto livro do Novo Testamento, em seu capítulo 6, a partir do versículo 68, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo fato da sua Bíblia estar aberta mais uma vez, e que palavra sua saia deste púlpito mais uma vez, para edificar o seu povo, meu Deus, mais uma vez, e o teu nome ser glorificado mais uma vez. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Como os irmãos sabem, eu sou um novo pai, e é uma alegria muito grande ser pai. Graças a Deus, a minha filha acorda só uma vez por noite, em via de regra, e eu louvo a Deus por isso. E quando ela acorda chorando, eu vou tirar ela ali do bercinho, e eu pego aquela coisinha linda do pai, e começo a fazer um carinho, e ela vai se acalmando. E uma dessas situações, eu comecei a pensar na minha vida espiritual. Porque minha filha depende única e exclusivamente de mim e da minha esposa. Depende da minha esposa para comer. Mas ela não tem escolha, ela depende de nós. Não tem como escolher isso. E eu fiquei pensando, será que eu tenho dependido do Senhor, assim como minha filha depende de nós, porque ela depende de nós para tudo? E eu comecei a pensar na minha vida espiritual quando ela estava ali no meu colo. Irmãos, os bebês não têm escolha, eles vão depender de pessoas, em via de regra dos seus pais, vão depender. E aqui eu enxergo uma semelhança e uma diferença dessa situação para a nossa situação espiritual. A semelhança, nós dependemos do Senhor para tudo. A diferença, o bebê não tem escolha, mas nós temos escolha. Temos escolha de optar por depender totalmente de Jesus. E o título dessa mensagem, o tema dessa mensagem é Cristo, a única opção. Nós temos escolhas, irmãos. Nós temos diante de nós a escolha errada, oferecida pelo mundo e por todo o sistema, e nós temos a escolha certa, que é Cristo, optar por Cristo. Neste texto que nós lemos, o Senhor Jesus faz talvez a pergunta mais difícil em seu ministério para os apóstolos. Jesus pergunta: vocês também não querem ir embora? Depois da multidão ter ido embora. O pastor citou isso em sua mensagem de domingo à noite. E os apóstolos talvez olharam um para o outro, e eles não saíram. E Pedro, em nome de todos os apóstolos, diz o seguinte: para onde iremos nós? Pedro enxerga que Cristo é a única opção que ele e os apóstolos tinham para a vida eterna, para a sua vida. E, irmãos, essa pergunta nós também precisamos fazer: para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Só uma pessoa nos conhece 100%, Cristo. Só uma pessoa sabe em toda a plenitude aquilo que nós precisamos, Cristo. Só uma pessoa pode salvar a humanidade do inferno, Cristo. Só uma pessoa pode saciar a nossa alma, Cristo. Só uma pessoa nos entende. Só uma pessoa intercede por nós diante do Pai quando pecamos, Cristo.
Só uma pessoa é digna da nossa vida: Cristo. Só uma pessoa pode nos libertar das cadeias que o pecado nos traz: Cristo. A única opção que temos qual é? Cristo. Só uma pessoa nos traz a opção certa e é Cristo. Pedro reconhece isso. E o texto vai nos mostrar 3 reconhecimentos de Pedro que são importantíssimos para nos conscientizarmos também de que só podemos viver nessa vida com Cristo, optando por Cristo, a única opção certa. O primeiro reconhecimento, veja comigo lá no texto, está no versículo 68. Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro reconhece que a vida eterna é a coisa mais importante que existe. Irmãos, nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Nós precisamos viver aproveitando a vida que o Senhor Jesus Cristo tão bondosamente nos entregou, a vida eterna. E é uma vida que traz um reconhecimento que só o Espírito Santo pode nos presentear. E eu me lembro do eunuco lá em capítulo 8 de Atos, quando Filipe prega para ele. Filipe explica o texto de Isaías 53, aquele eunuco crê, ele vê água e diz o seguinte: olha, o que impede que eu seja batizado? Filipe dá uma resposta para ele, e eu conferi essa resposta que Filipe deu em 9 versões e é a mesma. É lícito, é certo, se você crê de todo o seu coração. Mas Filipe não diz no que ou em quem. Filipe não induz aquele eunuco a dizer que crer em Cristo, não. O eunuco fala, é lícito. O Filipe fala, é lícito, se você crê de todo o seu coração, pode conferir lá. E o que o eunuco diz? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Este convencimento só pode vir do Espírito Santo do Senhor. Por isso, irmãos, a glória da vida que nós temos, chamada de eterna, é de Cristo. E a pergunta que eu faço é, nós estamos dando a importância devida para a vida eterna que em nós está? Porque se nós escolhemos as coisas dessa vida em detrimento da nossa vida espiritual, estamos perdidos. Por isso que precisamos focar a nossa vida nas coisas que refletem na eternidade. O que nos diz Mateus capítulo 6, versículo 33? Busque o reino e o resto vem como consequência. Deus garantiu, irmãos. Acompanhe o raciocínio de Pedro, a importância que ele dá para a vida eterna, e isso trouxe a conscientização em sua cabeça e nos apóstolos, que só Cristo é a opção certa para a vida. Indo na contramão de toda aquela multidão que foi embora, não importa se somos minoria, não importa se vamos na contramão desse sistema maligno, onde a maioria vai, a porta estreita, entra menos gente mesmo. O fato é que com Cristo nós temos tudo, sem Cristo não temos absolutamente nada. Se queremos ter convicção de que Cristo é a única opção, precisamos reconhecer que a vida eterna é a coisa mais importante que nós possuímos. Essa que é a grande verdade. E eu gostei que em uma visita essa semana a um novo convertido, ele travou, estava evangelizando uma pessoa, e a pessoa xingou Deus. E ele falou assim: oh, infeliz, você não sabe que é só Jesus que pode te salvar, não? É só Jesus que pode te salvar. E ele falou que foi ficando nervoso. Só Jesus pode te salvar. O sotaque dele é alagoano. Não vou dizer quem foi, está aqui, não vou dizer quem foi.
nós devemos reconhecer a importância da vida eterna. Pedro diz, tu tens as palavras da vida eterna. Em outras palavras, nós vamos ficar porque tu tens as palavras da vida eterna. Um outro reconhecimento importante que Pedro nos traz aqui. Veja comigo o versículo 69. E nós temos crido. Em outras versões, na Nova Almeida Atualizada, por exemplo, diz, e nós cremos. Ou seja, o segundo reconhecimento é pela fé em quem Jesus é. Irmãos, só tem convicção de quem Jesus é aquele que aplica a sua fé nele. E quem Jesus é? O texto nos diz aqui, o Filho de Deus. Foi a mesma declaração que o eunuco disse lá. Irmãos, este reconhecimento só vem pela fé, e a fé só vem pela palavra de Deus. O que nos ensina? Que se eu não me alimento da palavra do Senhor, se eu não foco a minha vida na oração diária, na leitura diária, eu não vou ter este reconhecimento pela fé a ponto de me trazer a convicção firme e certa de que Cristo é a única opção certa para a minha vida. E existem duas coisas fundamentais. Nós estamos falando isso direto, mas é de Deus. Devocional diária, leitura e oração e igreja. Uma coisa não vive sem a outra. Se você só vem para a igreja e não faz as suas devocionais durante a semana, a sua vida espiritual vai ser capenga. Em uma situação difícil, você pode perder essa consciência de que Cristo é o único que pode trazer alento. Você pode perder a esperança. E se você só faz devocional em casa e não vem para a igreja, o que eu acho muito difícil, vale a ressalva, eu acho muito difícil, não resolve também, porque nós precisamos uns dos outros, é o que nos diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, Hebreus 10, 25 também, precisamos uns dos outros, por isso que precisamos manter a nossa vida espiritual em dia, nossa vida espiritual firme, para que a gente tenha a plena convicção de que Cristo é a única opção certa. Quanto mais perto de Deus estamos, mais longe do pecado estamos, mais longe da angústia. As notícias que temos recebido são desesperadoras se nós tirarmos os olhos de Cristo. Mas se nós permanecermos com os nossos olhos em Cristo, o nosso coração se enche de fé, se enche de esperança. Em político? Não, no Senhor Jesus Cristo. E em terceiro, irmãos, eu vejo uma maturidade interessante aqui, terceiro e último, versículo 69, ainda, ele diz, e nós temos crido e conhecido, em outras versões diz, e nós cremos e sabemos, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, em outras versões, o Santo de Deus. E aqui, irmãos, é um salto importantíssimo que nós também devemos fazer em nossa vida espiritual. Por quê? Só sabe quem vive. Só sabe quem experimenta as coisas que Cristo oferece, pela fé. Sabe que Cristo não desampara, sabe. É a consequência de experiências com Deus vividas pela fé. E este salto mostra uma maturidade que não importa a tempestade, a dificuldade, a luta, a prova que venha, não importa. Sabe que Cristo é o Filho de Deus, sabe que Cristo cuida, sabe que Cristo orienta, sabe que Cristo não abandona. Por quê? Porque a única opção que ele tem é Cristo. E Hebreus 11, capítulo 11, versículos de 36 a 38, a palavra de Deus nos diz lá de alguns homens de Deus, que
experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles, de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens que o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Eles morreram pelo nome de Jesus Cristo, mas morreram sabendo que iriam direto para o céu de Deus. Morreram por conta do nome de Jesus e morreriam de novo. E isso, irmãos, é maturidade espiritual. Nós não devemos negar a nossa fé, pois sabemos quem Cristo é. E isso é algo racional mesmo. É algo que vem da nossa mente, que ninguém tira. Por isso que nós falamos, pastor também fala direto, nós não fomos chamados para sentir, e sim para saber. O saber das coisas de Deus é a prova de uma maturidade espiritual, a ponto de trazer a firme convicção de que Cristo é a única opção certa. Não nos isenta, é claro, de fazermos escolhas erradas, mas mesmo no meio das consequências das coisas erradas, quando nós pedimos perdão, Cristo nos perdoa, louvado seja o nome do Senhor. Homens na Bíblia ficaram felizes, porque sofreram pelo nome de Jesus. Nós vivemos dias caóticos, é verdade, dias tristes, mais de 1.700 pessoas morreram ontem, nós estamos clamando, mas no meio disso tudo, Deus sabe que há um povo que se chama pelo nome de Jesus, que enxerga em Jesus uma única opção certa, que enxerga no Senhor o consolo certo, que enxerga no Senhor uma alegria, mesmo em meio a tanto caos, porque sim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Jesus é tudo o que precisamos, por isso, optemos por Ele, todos os dias de nossa vida, e assim glorificaremos o nome dEle para sempre. Que Deus nos abençoe.